Desembargadora? Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, desembargadora. Tudo bom? Vamos tentando levar, né? Nesse Vai cenário, melhorar. Vai melhorar, não vai? nesse cenário conturbado que nós estamos vivendo. Verdade. Verdade. Cada dia uma notícia, né? Mudança de vida, mudança de conceito, muita coisa nova. Essa é uma adaptação que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão grande, né? Muita coisa tem que mudar. Eu acredito que sim. Temos que ter outro olhar para a vida, né? Mas, desembargadora, às 10h30, daqui a 4 minutinhos, nós vamos iniciar esse tema, né, que é telemedicina, que é um tema que vem sendo debatido pela nossa Comissão de Saúde aqui do Estado, mas ela está sendo debatida também pela OAB Federal. E a Comissão de Saúde da OAB Federal, ela pediu que nós desenvolvêssemos esse tema com pessoas que dominam o assunto, né, nos mais amplos setores, para que a gente possa ter uma posição da Comissão de Saúde da OAB Federal. Então, em poucos minutinhos, deixando o pessoal chegar, já tem várias pessoas já participando, para que a gente possa ouvir da senhora qual o seu conceito, qual a avaliação que a senhora tem, não só do contexto jurídico, né, se a senhora puder nos permitir ter essa informação, mas também o que a senhora vê desse momento atual, o que a gente pode levar para frente de aprendizado, né? Então, faltam 2 minutinhos. Podemos começar? Podemos. Já temos várias pessoas nos assistindo e é uma honra para a Comissão de Saúde da Ordem ter a presença de Vossa Excelência conosco. E eu queria iniciar perguntando a Vossa Excelência, como é que a senhora encara, como é que a senhora tem visto essa mudança tão abrupta, de mudança de vida, né? de locomoção, essa questão de isolamento social, essa questão da dificuldade psicológica da gente viver isolado dentro de casa, sem ter contato com as pessoas. Como é que a senhora vê isso, desembargadora? Bom dia, doutor Alexandre, bom dia a todos. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com o senhor, um profissional muito equilibrado, um profissional muito sensível a todas as questões e extremamente avaliado positivamente pela classe jurídica. É um prazer tê-lo aqui, profissional capacitado como é o senhor, principalmente nessa área. Bom, é uma mudança de vida, né? Pegou todos nós de surpresa. Acho que não sairemos dessa situação da mesma forma que entramos. Teremos necessariamente que ter um novo olhar para a vida, para as questões, para o outro, né? Entender as dificuldades que serão muitas, principalmente depois de todo esse isolamento social. É um aprendizado. Não resta dúvida que temos que aprender a cada dia com novas situações. E essa mudança vai ocorrer no nosso país em todas as áreas, na área jurídica, na área econômica, na educação já estamos vendo essa mudança com a impossibilidade de aulas físicas, né, pessoais. Então, temos que aprender a cada dia. Não é fácil. Não é fácil sair do lugar comum e sair do nosso dia a dia tão tranquilo e já tão programado, né? Mas vamos aprender. Se Deus quiser, e sairemos muito melhor. Uma dificuldade que eu vejo muito grande, desembargadora, é que o povo brasileiro é um povo tão acolhedor. Quando nós nos aproximamos, né? É instintivo estender a mão, cumprimentar. E isso vai mudar significativamente essa questão da distância do próximo, né? Aquele calor humano que nos caracteriza. Eu acho que nós vamos perder um pouco disso. Como é que a senhora vê isso? Faz parte da nossa cultura, né? Esse acolhimento, essa maneira tão próxima de se sentir, mas vamos ter que mudar. Eu acho que daqui para frente vai ser um pouco diferente, até porque sairemos amedrontados de tudo isso.
e com uma visão talvez um pouco até do europeu, né, que já mantém esse distanciamento, mas eu acredito que vai ser por muito pouco tempo, viu? Porque o estilo brasileiro vai falar mais alto, né? Voltaremos daqui a pouco a nos abraçar, a ter um contato mais próximo com o nosso próximo. Voltaremos à normalidade. Deus lhe ouça, viu, desembargadora? Deus quiser. Desembargadora, nós temos esse tema, né? Um tema muito, muito interessante, porque ele vem sendo debatido no meio médico há um bom tempo. Essa questão da telemedicina, ela vem sendo a todo momento aflorado. Uns são a favor, outros são radicalmente contra, outros entendem que é o momento de se utilizar a telemedicina, porque em outros países isso já vem acontecendo, mas não é unanimidade. Com esse momento que nós estamos vivendo, o governo federal editou uma nova lei que, nesse momento de pandemia, autoriza, né, ao segmento médico, ao segmento hospitalar, a se apropriar da telemedicina para alcançar essas pessoas que estão em isolamento social. Eu queria até para dar mais informações, porque nada substitui a consulta médica, nada. Aquele contato pessoal é insubstituível. Mas como é que a senhora vê a utilização e como a senhora vê a utilização desse instrumento que é a telemedicina no momento em que nós estamos vivendo? Depois a pergunta vai ser não tem como, é inevitável, se a senhora entende que a telemedicina é possível ou não se estender após o período de normalidade. Mas vamos começar primeiro, como é que a senhora entende a aplicabilidade da telemedicina nesse momento em que nós estamos vivendo? Como é que a senhora vê? Diante desse caos que nós estamos vivendo, eu não vejo outra alternativa. Vai substituir, sim. É um sistema que não é novo, né? O Conselho Federal de Medicina, desde então, tem uma resolução da aplicação da telemedicina, que vem agora de forma mais contundente com a lei federal. Mas eu entendo que deve ser aplicado, sim, nesse momento de isolamento social, porque vai facilitar muito o contato do paciente com o seu médico via a telemedicina. E a senhora já ouviu uma coisa interessante? Eu também concordo com a senhora. Eu acho que esse é o momento ideal para que a gente possa fazer o teste, né, de como isso vai funcionar. Mas eu não vi nem o poder público, nenhum plano de saúde, eu não vi, dizer o seguinte: existe esse canal aqui para você conversar com o médico. Eu não vi. Então, na realidade, apesar de ter uma lei, a aplicação da telemedicina nesse momento de crise, eu acho que está se perdendo. E um dos grandes problemas que eu vejo para que a doença aumente é exatamente a falta de informação. Como é que a senhora vê essa questão da telemedicina associada com a informação? E eu não sei se a senhora concorda comigo, eu gostaria de ouvir a sua posição. A senhora tem visto algum movimento, ou poder público, ou algum plano de saúde divulgando como é que nós podemos ter esse contato com o médico pela via virtual? Doutor Alexandre, como no nosso país tudo acontece assim, de atropelo, né? E mesmo existindo essa possibilidade da telemedicina desde 2002, só agora que nós estamos tendo dentro da nossa legislação a possibilidade da utilização do sistema. Mas como eu vejo assim, o poder público ele pode ser o grande beneficiado do sistema da telemedicina agora. Ele pode levar para os municípios uma possibilidade de atendimento às classes que têm mais dificuldade de atendimento através desse sistema. É uma grande possibilidade. E ontem mesmo saiu em um jornal da nossa capital que alguns municípios já começam a se preparar para o atendimento das comunidades pela telemedicina.
realmente nós não temos nenhuma informação pelos planos de saúde. Estão começando agora a divulgar entre os seus cooperados a existência da telemedicina, mas de uma forma ainda muito tímida. Não tem uma publicidade maior como deveria ter o poder público. A gente ainda vê filas nos postos de atendimento para situações mais simples que poderia ser, primeiramente, identificado pelos agentes da comunidade, né, os agentes de saúde básica, para encaminhamento para os médicos especialistas. É um grande momento que o poder público está perdendo de firmar a telemedicina no nosso país. Mas eu acho que timidamente, mas já está começando. Eu compreendo que eu acho que o poder público está perdendo tempo, viu, desembargadora? Porque já se vem divulgando desde março a necessidade do isolamento social. Eu já estou encarcerado desde março. Estou em casa, estou cumprindo isolamento. Saí de casa hoje, numa eventualidade, estou sozinho, eu e minha esposa aqui no escritório, estamos nós dois, para fazer essa live. Mas eu acho que faltou muita informação pelo poder público de atendimento àquelas pessoas que estão precisando de ter acesso a um consultório médico, porque eles ficaram fechados um bom tempo. Aqui na própria capital foi determinado o fechamento, né, das atividades. Então, tem muita gente que precisa fazer controle de diabetes, de controle de colação, problema de vista. Aquela necessidade normal que nós temos de ir ao médico, ela foi imediata, ela foi abruptamente cortada e essas pessoas deixaram de ter o contato, até mesmo por medo, por receio. Eu mesmo tive que ir recentemente ao hospital umas 2 vezes para fazer alguns exames e confesso à senhora, eu tive receio de entrar dentro da emergência, de ter contato com o próprio médico, o pessoal da enfermagem. Eu acho que para mim seria muito mais tranquilo se eu pudesse ter um contato prévio com o médico através da telemedicina para dizer a ele o que eu estava sentindo, o diagnóstico, para ele me dar um diagnóstico dizendo o seguinte: você tem que vir ao hospital ou não ter que ir. Eu já estou numa idade, desembargadora, que eu já sou diabético, eu já tenho estente, e a minha família tem um histórico grande de problemas respiratórios. Então, eu acho que eu estou no topo lá do grau de risco. Que isso, que isso. Então, não seria interessante eu paciente, eu cidadão, ter um instrumento que eu pudesse contar com uma análise médica prévia de informação dentro dessas comorbidades que eu tenho, sem ter que botar o pé no hospital e correr o risco de ter uma contaminação? Eu até tenho carro, né? Eu tenho uma facilidade. Mas, desembargadora, quanta gente nesse mundão nosso que não tem carro, e aí a gente vê essas pessoas andando de ônibus lotado. São pessoas que têm a vida fragilizada, têm a saúde fragilizada. Essas pessoas se expõem ao risco. Se expõem ao risco. E eu penso o seguinte, desembargadora, eu acho que a solução do problema só vem quando a gente tiver a cura, quando tiver a vacina. Porque independente dos hospitais, independente da curva começar a baixar, independente disso, mas aquele paciente que é do paciente de risco, mesmo que a curva baixe, não quer dizer que ele está isento do problema, não. Se ele se contaminar, ele pode precisar de uma UTI da mesma forma. Então, eu acho que essa qualidade de informação pela telemedicina ela é essencial. Como é que a senhora vê a dificuldade da telemedicina para essa comunidade carente? Porque tem muita gente que não tem nem internet em casa. Como é que ela consegue alcançar essa comunidade que mais precisa, que é a comunidade mais carente? Bom, eu primeiro quero ressaltar a importância da OAB, com a sua comissão de saúde, trabalhar para que esse direito da telemedicina se efetive no Estado. Trabalhar com os órgãos públicos, com a Secretaria de Estado, com a Procuradoria-Geral, para que realmente se efetive nos municípios essa possibilidade da telemedicina, que pode ser, como já dito, através dos agentes básicos municipais da saúde básica, com a visita, que eles tenham um instrumento necessário, que eles tenham
a internet, que eles tenham um instrumento para atendimento àquela pessoa naquele primeiro momento, para ver pressão, para ver tudo isso, e encaminhá-lo, então, a uma consulta via telemedicina com um especialista que o caso requer. O papel da OAB vai ser muito importante nesse ponto. Trabalhar também junto aos planos de saúde para que haja uma publicidade maior para que o usuário tenha acesso à telemedicina. Em alguns planos de saúde, já, como dito, já iniciou. Eu, na semana passada, fiz uma consulta via telemedicina. Mas uma outra situação, nós temos duas situações. Aquele médico que já tem o seu paciente há muitos anos, que já conhece o seu problema, que já mantém o seu prontuário, né, com atendimento já mensal ou previamente agendado, fica mais fácil esse atendimento. Eu vejo mais dificuldade naquele atendimento inicial, principalmente nas comunidades que não têm esse acesso. Mas os municípios podem montar um posto de atendimento pela telemedicina em cada município, em cada distrito. Vai ficar muito mais barato e a pessoa não vai ter obrigatoriamente de se locomover. O município tem prestado esse serviço de locomoção dos doentes e nessa telemedicina ele necessariamente não vai ter essa locomoção. Então, vai ser um custo mais barato e com maior acesso para a população de baixo poder aquisitivo. Eu tenho essa visão e a OAB pode trabalhar nessa frente, junto ao governo do Estado, junto aos órgãos públicos e aos planos de saúde também. Nós pensamos dessa forma, nós temos uma comissão de saúde muito atuante, muito forte, muito integrada, muito afinada com o poder público, né? Nós temos uma relação extremamente boa com o Ministério Público, e com o Poder Legislativo. Né? A todo momento nós estamos interagindo com a doutora Inês, que é uma joia no Ministério Público, né? Uma pessoa extremamente capaz, nós estamos à disposição dela para interagir. Também com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, nós estamos a todo tempo interagindo com a Comissão de Saúde. E nós vamos sim, desembargadora, nós vamos agir porque nós entendemos que, independente desse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, nós ficamos com o coração muito apertado, ver muitos segmentos que precisam da mão forte do Estado, precisam de ter assistência, né? E são essas pessoas que mais precisam, no seu momento de dor, são as pessoas que são mais desamparadas. Eu estava compartilhando com a Comissão de Saúde esses dias que nós fomos convidados pelo Dr. Hércules para uma assembleia, para uma reunião, uma audiência pública na Assembleia no ano passado, onde nós fomos discutir as dificuldades dos soros positivos, né? E eu fiquei extremamente impactado, desembargadora, em ver o pedido deles, né? Um dos pedidos dele era a necessidade de ter um vale-transporte para poder ir até a farmácia e pegar um medicamento. Não é? Poxa vida, dói no coração a gente ver uma coisa tão pequena, né? Não ter o direito de ter um acesso gratuito a um transporte para poder sanar a sua necessidade de saúde. É coisa tão pequena e eles têm essa necessidade. Aí eu fico pensando, se ele não tem a capacidade, se ele não tem uma parte, né, da população atingida pela doença, não tem recursos para andar de ônibus, quanto mais para manter um canal de internet. E aí cabe sim à OAB, cabe sim ao Poder Legislativo, cabe a toda a sociedade agir para democratizar a internet e democratizar o acesso a essa telemedicina, porque vai ajudar muito. Tem muitas pessoas que não conseguem sair de casa, e nesse momento é até bom que não saiam. Mas é super importante que a gente tenha uma visão como um todo de não atacar somente a questão do isolamento social, mas também dar à comunidade a oportunidade de ter um bom acesso ao médico. Para isso tem que ter um bom acesso à internet. Os municípios poderiam estar abrindo a internet gratuita nos seus espaços, principalmente no interior. É o interior que mais precisa, porque é onde não tem
não tem um hospital com UTI, geralmente as UTIs estão concentradas nos grandes centros. Então, a democratização da saúde, eu acho que ela tem que ser vista de uma forma muito ampla. Aquilo que a senhora falou no início realmente tem que nos levar a uma ampla reflexão. Nós não podemos sair dessa crise na mesma forma que nós entramos. O que cada um de nós pode fazer? Quando eu falo cada um de nós, eu falo a sociedade organizada, eu falo os municípios também, de dar acesso à internet a essa população, porque não adianta eu ter uma telemedicina e não ter condição de ter o contato com o médico. O que a senhora acha que os municípios podem fazer para ajudar nessa relação? Porque é muito bonito dizer, estamos autorizados, né, nesse momento de pandemia, a fazer a telemedicina. Mas, desembargadora, como fazer se uma grande parte da população não tem dinheiro para poder... Eu estou exagerando aqui, mas é uma grande... Tem dificuldade de acesso ao transporte, desembargadora. Doutor Alexandre, a Covid fez com que todos os tratamentos básicos fossem interrompidos nesse período. Cada município tem vários veículos que fazem esse transporte diário das pessoas para os hospitais da Grande Vitória para tratamentos. E, às vezes, muito simples, que poderia ser resolvido lá na sua origem. Eu não vejo condição de cada cidadão ter o seu aparelho digital para fazer essa telemedicina. Eu vejo, assim, para otimizar o atendimento, que o município coloque nas suas comunidades centrais, os distritos, um ponto de apoio para esse atendimento. Nós temos já esse atendimento básico através da equipe de saúde primária. Essa equipe já é contratada pelo governo do estado. Essa equipe pode ser o primeiro passo, ela pode ter esse espaço com todo o sistema digital para que faça essa consulta. Os exames, né, eles ficam na rede, na nuvem, durante muitos anos, que pode ser, o médico tem que manter o prontuário desse paciente. Vai ficar muito mais barato para o município, qualquer pessoa da mais humilde vai ter acesso a todos os profissionais de saúde, profissionais capacitados, profissionais habilitados para o sistema, e vai facilitar muito com custo melhor. Agora, o que nós precisamos ter, principalmente, é vontade política para que isso aconteça, que não fique no papel. Porque será que o município tem interesse mesmo de fomentar esse atendimento cortando custo? Qual é o interesse político nisso? O que deve ser ressaltado é isso, vontade política, porque se não houver vontade política, nada sai do papel. Fica tudo em projetos, fica tudo em achismo. Então, é vontade política e trabalho, é determinação do administrador, do gestor do município e dos estados e do nosso país. Tudo isso, além de ficar legislando, de estar no papel, nós temos que ter o principal, que é a vontade de atendimento à comunidade mais carente, é a vontade de expansão do serviço médico a todo cidadão no local onde ele reside, no local onde ele trabalha, no local onde ele possa ter essa equipe de atendimento básico. É o mínimo que nós podemos esperar. É o mínimo. Nós não precisamos só de veículos, não precisamos só de atendimento nas capitais, onde tem uma concentração maior de médicos, mas nós temos que ter um olhar para a situação de cada um. Não basta só trazer o paciente, deixar no hospital de madrugada, apanhá-lo à noite e vai gerando cada vez mais. Nós precisamos sair do lugar comum. Nós precisamos com que o administrador tenha essa determinação e esse olhar para a sua comunidade. Isso vai resolver muito o problema das comunidades mais carentes, com certeza. Perfeito, desembargadora. Uma coisa que tem se discutido muito na aplicação da telemedicina é a questão da segurança do paciente.
Porque se fala muito da proteção do médico, se fala muito da proteção de todo mundo. Mas eu compreendo, eu não sei qual a posição da senhora, que eu acho que o foco é o paciente. É ele que tem que ser protegido. Os outros atores em volta disso são atores secundários. Então, vem se discutindo, e esse talvez é um tema que leve à dificuldade da aplicação da telemedicina, né? Ela está posta hoje em situação de excepcionalidade, ela está só nesse período de pandemia, com data vencida para 31 de dezembro. Após esse período, não mais vai poder ser praticado. Mas um dos fatores que levam à dificuldade da sua implantação é a questão da segurança do paciente. Como é que a senhora vê a proteção do paciente nessa questão da consulta à distância? Será que nós temos hoje instrumentos e tecnologia para que esse paciente seja atendido pelo médico, tenha uma qualidade de informação? Será que na hora em que ele precisar utilizar essa informação, ele vai conseguir provar a qualidade do que lhe foi dito? Ou será que nós vamos ter aí uma enxurrada de ações no futuro dizendo que houve uma orientação de um jeito, quando deveria ser de outro, e eu não tenho prontuário? Eu não tenho prontuário para provar o que foi dito, o que foi recomendado, porque a consulta virtual é essa, a não ser que se grave. E aí existe toda uma situação de gravação dessa consulta do paciente. Será que nós temos hoje tecnologia para isso, desembargadora? E segurança, Temos, né? sim. Nós podemos ter uma tecnologia mais simplificada. Mas quando o senhor fala na segurança do paciente, eu vejo também na segurança do médico, né? Eu colocaria, em primeiro lugar, a necessidade de não ser a primeira consulta pela telemedicina. Essa primeira consulta ela deve ser necessariamente física. O médico precisa sentir realmente o que o seu paciente tem. Lógico que nós não vamos ter capacidade de atendimento nesse país afora, nos grotões que nós temos de miséria, de falta de informação, mas podemos sim, através dessa primeira equipe, ter pelo menos um conhecimento prévio da situação daquele paciente que seja levado por um profissional que tenha um conhecimento mais superficial, que não seja médico, mas seja um atendente da saúde básica. A segurança do paciente, ele deve receber todas as informações, ele deve ser muito claro naquilo que ele passar para o médico. Quando eu falo nesse centro de atendimento ao médico, o município tem que colocar instrumentos necessários e que deem segurança tanto ao médico quanto ao paciente para esse atendimento. Com certeza, o atendimento físico jamais vai poder ser substituído, porque nós somos brasileiros. Nós temos uma situação de confiança no médico, naquele médico que ainda conversa, que sente, que pergunta como está a sua família. E eu me lembro que lá no interior, o médico bom é aquele médico que você saía com uma receita que parecia um rolo, né, de papel higiênico, de tanto remédio. Agora, quando você fosse ao médico que ele não receitava nada, que simplesmente conversava, esse não era um bom médico, também não teve tempo para atender. Então, são essas situações. Primeiro, é dar completa informação ao paciente e a completa segurança do médico para receitar com o mínimo possível para ele também, não amanhã ou depois, responder a uma demanda judicial pelo atendimento. Nós temos que falar também em diversas situações. O atendimento mais sofisticado, um médico mais sofisticado, que tem toda uma estrutura, que já tem todo o conhecimento do seu paciente, como aquele primeiro atendimento lá numa situação de emergência, de falta de estrutura, que o médico é, às vezes, obrigado sozinho de tomar certas decisões. O judiciário vai ter que olhar com muita cautela e o próprio advogado profissional, que é o primeiro a receber as informações do seu cliente, vai ter que ter muita prudência daqui para frente. Não vai poder simplesmente judicializar tudo aquilo que houve sem saber de como ocorreu, de como os fatos aconteceram. Cautela daqui para frente vai ser necessária em todas as situações
cotidianas da nossa vida. Nós não podemos mais trabalhar sem cautela, sem cuidado e com muita segurança, em qualquer profissão, em qualquer situação, porque o momento vai exigir, sim, conhecimento, sensibilidade, humanidade e respeito a todos os outros profissionais. É até uma ressalva que eu quero fazer, um pedido para que o advogado se veja numa situação, tente conversar com o seu cliente, tente entender como é que isso aconteceu, porque o momento vai mudar, as coisas vão mudar e as estruturas serão melhores, com certeza. Uma grande reclamação que nós estamos enfrentando na comissão com relação à questão da implantação da telemedicina é exatamente a questão da remuneração do médico. O médico hoje é uma pessoa que ele é essencial, ele é extremamente importante nessa relação. Sem ele não existe a telemedicina e existem algumas denúncias feitas à nossa comissão de que os médicos não estão recebendo dos planos de saúde pelas consultas de telemedicina. Essa é uma reclamação. Outros reclamam que não existe uma estrutura dentro daquilo que a senhora comentou com toda a razão, de proteção ao médico. Né? O médico também tem que ser protegido nessa consulta, porque existe aquela possibilidade de pessoas querer se aproveitar da consulta para ter algum benefício. Né? Então, é uma situação complicada. Como é que a senhora acha, como é que a senhora vê, desembargadora, a postura, a posição do médico de fragilidade, a fragilidade do médico nesse contexto da relação com o paciente, pelo sistema da telemedicina? Como é que eu posso dizer? Porque a agravação da consulta, nós estamos discutindo a legalidade disso ainda, né? É um pouco constrangedor fazer essa gravação, mas a gravação, sem ter a questão do prontuário, sem ter o prontuário médico ali, né, aquela consulta física, ela vai expor o médico. E essa é uma preocupação que a gente tem que enfrentar também, né? Como é que o médico vai se dedicar a dar essa informação com a sua proteção? Como é que a senhora vê a proteção do médico nesse cenário da telemedicina? Doutor Alexandre, eu acredito que o Conselho Federal de Medicina vai criar todas essas regras mais fortemente daqui para frente. Mas o médico tem sim que ter essa segurança para o seu trabalho. Primeiro que esse prontuário vai ter que ser feito ou através da telemedicina ou através de já ter sido paciente do médico. Ele vai ter que necessariamente ter esse prontuário e eu acredito sim. É uma questão que o Conselho vai ter que definir, a questão do sigilo profissional. Como o médico pode se proteger amanhã ou depois para não responder a uma demanda com os dados que ele tem em mãos, com os dados que ele recebeu da pessoa. Entendeu? É uma forma que deve ser discutida pelo Conselho Federal de Medicina. Poderia ser gravada essa consulta? Não sei, não vejo erro se o médico grava, porque ele, quando recebe o paciente de seu consultório, ele não faz todo o histórico dentro do prontuário? Entendeu? Então, são questões que ainda iremos enfrentar, mas a segurança deve ser tanto do médico quanto do paciente. Nós temos que ter uma visão, e alguém colocou aqui agora, muito bem colocado, que a telemedicina ela vem para somar, para ser desenvolvida para, nesses momentos agora de pandemia, mas vem para ficar também. Eu acredito que vem para ficar. E aí nós temos que ter o olhar do poder público, que é um instrumento que vem para ficar, para somar, para ampliar o sistema de saúde, do atendimento básico, como também para os planos de saúde. Se eu faço um acompanhamento com o meu médico, se eu tenho diabetes, que eu tenho que fazer um acompanhamento mensal, por que não fazê-lo através da telemedicina? Se o médico já conhece todos os sintomas, pode pedir os exames, pode receitar através da telemedicina. Então, são questões que irão surgir ainda. Estamos começando uma nova época,
um novo tempo e que temos que aprender. E, na realidade, quando eu falo na capacitação do médico, algumas universidades já têm a cadeira de telemedicina, já está no banco das universidades. Então, é uma medicina que vem, sim, ela vai se estruturar, vai sobreviver a esse período de pandemia e vai ser estruturada porque é um caminho irreversível. Eu acredito que só tem a melhorar. Então, pelo entendimento da senhora, essa nova legislação que permite aos hospitais, aos médicos atender seus pacientes na forma como posto na legislação, né? Ela vai se estender, ela tem que se estender. Então, a opinião da senhora é que isso não deve ser nada momentâneo, mas a telemedicina veio para ficar. Sim, o senhor falou também a questão da remuneração dos médicos. Quando nós falamos em poder público, automaticamente é através do seu salário, né? O atendimento ou de convênios com sociedades de determinadas classes, né? Quando eu falo de plano de saúde, o plano de saúde deve sim efetuar o pagamento, porque é uma consulta normal, é o tempo do médico, é o seu conhecimento, né? É a aplicação da sua técnica, mas deixa muito solto a Lei 13.989 em relação ao pagamento dos honorários do médico. E faz essa ressalva que o poder público, inclusive, não é responsável pelo pagamento, quando não se tratar de atendimento pelo poder público, né? Então, a remuneração deve ser do plano de saúde, se particular também pelo seu paciente ou pelo poder público. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. Perfeito, desembargadora. Desembargadora, principalmente os administradores dizem, né, de que toda crise ela gera oportunidade, né? Dentro desse cenário que nós estamos vivendo, né, essa crise complicada que nós estamos atravessando, aqui no estado a gente acho que não chegou ainda no topo dos casos, né? Dentro desse cenário de crise, que oportunidades positivas a senhora acha que a gente pode levar para o futuro? Eu tenho uma frase do Tiago de Mello que eu gosto muito, que na vida nós não temos um caminho novo, mas nós temos que criar novo jeito de caminhar em qualquer situação, especialmente na crise. Alguns aproveitam esse momento para crescimento, para desenvolver ferramentas diferentes, né? E aproveitar o tempo difícil em que está vivendo para criar maiores benefícios para a sociedade. Eu acredito nisso. Eu acredito que o brasileiro vai criar diversas formas de trabalho, como nós já estamos vivendo no Poder Judiciário. Temos que criar novas formas de atendimento, a economia, as escolas. É um processo que chegou muito sem aviso, né? Como no teatro, você não teve nem como ensaiar essa situação. Fomos pegos de surpresa e estamos sobrevivendo. Mas eu acredito que vai ser um momento de muita criatividade e de muita novidade em todos os setores. Perfeito. Eu comungo da mesma opinião que a senhora, não temos divergência nenhuma. E nós estamos caminhando para o nosso encerramento, desembargadora. Que recado a senhora poderia dar para os advogados? O que a senhora poderia, né, nos ajudar, que nós possamos desenvolver como comissão de saúde, como membros da sociedade, para melhorar não só o que está posto nesse momento, né, mas o que nós possamos agir, né, como oportunidade quando esse cenário se estabilizar e atuar para frente, dentro dessa experiência que a senhora tem no judiciário. Uma delas eu já conversei com a senhora e nós estamos avaliando, que é a questão da composição por mediação. Eu acho que está faltando muita conversa, está faltando
diálogo entre as pessoas. Eu acho que nós estamos radicalizados demais. Eu acho que está faltando aquele momento da gente sentar e dizer o que a gente pode agir para melhorar. O judiciário está abarrotado de processos. O juiz tem dificuldade para julgar. Nós estamos vendo uma sociedade muito difícil, muito complexa de se viver. A mediação, eu creio que seja um processo que nós, advogados, nós deveríamos nos inteirar mais desse processo de mediação para ajudar, não só o judiciário, desembargadora, mas para ajudar a sociedade. Mediação é conversa, é diálogo, é a gente solucionar os conflitos de uma forma mais rasa, mais tranquila. Eu creio que a mediação é um desses momentos que a gente pode, é uma dessas oportunidades que esse momento gera, né? Pode gerar para o futuro, né? Principalmente para a saúde. Principalmente para a saúde. Eu vejo em alguns segmentos, em alguns mercados, tem algumas pessoas que têm escrito assim na camisa atrás, em que posso ajudar. Eu acho que está faltando instrumentos que possa oferecer para aquela pessoa que é carente, aquela pessoa que precisa de uma saúde, porque a saúde não tem como adiar, desembargadora. Saúde, eu acho que quem está doente precisa ter uma assistência imediata. O profissional da saúde, que é o médico, os enfermeiros, os técnicos, os farmacêuticos, os nutricionistas, todos aqueles engajados nesse objetivo de oferecer saúde, tem que ter uma condição boa para exercer a sua atividade. E dentro desse cenário todo, o diálogo. O diálogo eu acho muito importante. A senhora vê mais alguma coisa que a senhora queira compartilhar, que a senhora queira evidenciar? Bom, doutor Alexandre, o que eu posso dizer aos advogados, principalmente aos jovens advogados, que o momento vai passar. Eu sei que todos nós estamos vivendo com uma dificuldade muito grande, principalmente aquele que está iniciando em seu escritório, as dificuldades financeiras, né? A interrupção de prazos, a paralisação do judiciário nas audiências. Isso vai gerando uma dificuldade cada vez maior, dificuldade financeira, dificuldade de atendimento ao seu cliente, mas isso vai passar. E o que eu posso dizer é que nós estamos diante de um marco paradigmático nas relações sociais muito grande em relação dessa novidade da pandemia. E quando eu disse que para que ele analise bastante, converse, dialogue com o seu cliente, para ver se realmente vale a pena judicializar, se não vale a pena dialogar, tentar com o poder público, ou com o seu médico, ou com aquele que ele entende que causou algum dano, para conversar, para tentar um acordo entre as partes, tentar uma mediação, uma negociação, antes de judicializar. Ter a manutenção das relações sociais nesse momento, as relações humanas, vai ser o mais importante. E eu digo isso que não é perder mercado. Pelo contrário, é ter uma visão de que através da mediação, da negociação, da conciliação, ele vai manter, sim, o seu cliente muito mais satisfeito e com uma solução muito mais rápida, e ele, como profissional, vai se sentir muito valorizado, porque ele vai ver o resultado efetivo no tratamento do seu cliente. No tratamento, que eu quero dizer, no atendimento das angústias do seu cliente. É muito importante essa visão, que o advogado tem essa visão de que a mudança também vai ser do profissional, do advogado, da medicina, do poder judiciário, das relações sociais, de uma forma generalizada. É a minha visão. Perfeito, desembargadora. Leve ao nosso judiciário o nosso abraço, o abraço do nosso presidente, o doutor José Carlos Risch, que tem feito uma administração fantástica, tem dado todo o apoio a todas as comissões, e a nossa, de uma forma significativa, a Comissão de Saúde. E a Comissão de Saúde está à disposição do Judiciário para qualquer diálogo, como também do Legislativo, como o Ministério Público. Nós estamos mais para ouvir, para poder colaborar com a sociedade naquilo que as pessoas menos favorecidas precisam ser alcançadas, né? É a proteção
elas precisam ser protegidas. E nós agradecemos a sua participação nessa live para falar de telemedicina, foi significativa o seu posicionamento. E recebam o nosso virtual e caloroso abraço, agradecendo a Vossa Excelência, como sempre, sempre generosa e nos atender, sempre generosa, nunca deixou de nos ouvir e nos atender. Muito obrigado, doutora Janete. Estendo ao Poder Judiciário o nosso abraço, o nosso reconhecimento. E vamos, de fato, como a senhora disse, trabalhar para que a gente saia o mais rápido dessa situação. Muito obrigado. A senhora quer falar? Obrigada ao senhor. Bom dia a todos. Um grande abraço. E aí, o NUPEMEC está à disposição de todos os advogados, de todas as pessoas que queiram fazer uso dessas ferramentas no novo processo, no novo judiciário. Muito obrigado, desembargadora. Muito obrigado a todos que participaram, que passaram por essa live. E vamos juntos, né, para fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor, com proteção àquelas pessoas que realmente estão precisando da nossa atuação. Muito obrigado a todos. Amém. Ana, muito obrigado.